Bem, amigo internauta, vamos fazer uma viagem rápida pela Estação C do Campeonato Carioca. Falando do Carapebus, cujo presidente me parece que está uma arara, hein? O Lenício Lamogra está uma arara. O Carapebus está fora da Série C, está sendo cobrado de uma dívida de R$76 mil e o Lenício meteu a boca na galera da FERJ. Segundo o presidente, esse seria o valor cobrado, 76 mil, o valor cobrado pela federação. E o Lenício nega o débito, eu não estou devendo, entendeu? Estou fora da competição, não estou devendo. E segundo palavra dele mesmo, o maior beneficiado, o maior culpado pela situação é quem está lá na federação. E quem se beneficia são algumas pessoas que estão lá só para ganhar dinheiro. E ele falou, foi bem claro, eles fazem o que querem e só interessa essa bagunça. Eu vejo a FERJ como meio de... Ele falou, eu vejo a FERJ como um meio de ganhar dinheiro. Ele foi bem explícito na declaração dele. É complicado, a declaração é pesada, mas a gente tem que levantar para saber se é realmente o que está acontecendo, né? Isso aí foi uma acusação que ele fez, porque muita gente, às vezes, quer falar e não tem oportunidade. E não tem coragem, né? Coragem. Os presidentes de clube, normalmente, eles têm muito... Não é meu respeito, não. Não deveria ser assim. Eles têm medo de falar alguma coisa. Você já disse, inclusive, aqui que o programa está aberto, inclusive, né? Para quem que eles quiser possam falar. O espaço está aberto. Você conhece vários presidentes de clubes que estariam aí na terceira divisão e está arriscado não ter campeonato, né? Não, é complicado. Eu vou falar rapidinho do Bordeiro, depois nós vamos falar sobre a situação dos estádios que foram vetados na Série C. Uma quantidade enorme. Quantidade enorme. Um bordeiro, a gente estava olhando aqui, nós temos até em mãos aqui, o último bordeiro, só para dar um exemplo, o bordeiro da Série C, em 2011, quando o Carapebus disputou, era R$ 2.500 por jogo. O bordeiro paga quando joga em casa, né? Quando é fora, as outras despesas. Viagem, alimentação, esse deslocamento e as despesas gerais. Mas o bordeiro, que é pago à federação, fora as outras despesas normais do jogo, do Carapebus na Série C, foi R$ 2.500 em média. Isso aí era sagrado, esse dinheiro. Isso era sagrado. Todo jogo tinha que pagar. Jogou em casa, tinha que pagar. No caso agora, vou dar um exemplo. No caso, o americano jogou com portões fechados. Nós tivemos lá contra o Sampaio, contra o Serra Macaense. Foi. R$ 5.556,24. Está aqui o bordeiro. O americano teve que desembolsar esse dinheiro, mesmo com portões fechados, mesmo sem ter público algum, bilheteria funcionando, teve que desembolsar essa grana para a federação. Tem que pagar a federação. É deslocamento, de R$ 2.700 e poucos reais da arbitragem, despesas gerais, descontado do INSS. Não por culpa da federação, o estádio não está apto, né? O americano tem a responsabilidade dele. Mas o que nós estamos falando é do valor dos borderões. R$ 5.556,24. É pesado. No caso do Goitacás, que teve público no último jogo, o borderão já veio fechadinho, R$ 12 mil e uns quebradinhos, também temos aqui em mão. Então tem que ter aí uma conversa, uma negociação, um acordo. Tem que dar um jeito de amenizar essa despesa. Senão não vão aguentar. E agora vamos falar dos estádios. A Série C desse Campeonato Carioca será um campeonato quase que totalmente sem a presença de público. Dos 36 clubes, apenas somente dois, Itaboraí, Profute e o Rubro Social apresentaram estádios. São três, então. São dois. Não, o Itaboraí e Profute é um só. Sim. O detalhe, eles apresentaram estádios de terceiros, não deles. Entendeu? Se eu não me engano, de Tigres e outro estádio, não deles. Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente vê uma relação, como também está aqui na mão do companheiro aqui, de 30 e tantos estádios interditados, terrível. Num campeonato da Série C que vai começar dia 11, a gente pergunta, vai começar, os times vão jogar onde? Interessante esse negócio. Eles vão jogar onde? Não tem estádio aprovado? Isso aí tem uma relação enorme aí de estádios, né? Que foram vetados pela federação. E, sem dúvida alguma, isso deixa bastante incerto o início do campeonato. É isso aí. Está na tela essa relação. Vocês vão se assustar com a quantidade de equipes que estão fora. Não tem onde jogar, simplesmente. Não tem e nem sabem onde jogar. Complicado, né? Agora, isso aí a gente atribui, meu caro Armando, e até você também,
telespectador, amigo assinante, a essa forma, eu acho um pouco equivocada de se aceitar times para disputar o campeonato, que não tem estádio, times que são formados em bairros, não é verdade? E da Baixada Fluminense, bairros da própria capital do estado do Rio de Janeiro, entendeu? E eu pergunto uma coisa a você. Você foi presidente, inclusive, de clube que já disputou até a primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. Não tem como se fazer um campeonato regional, não? Primeiro, uma classificação, uma fase regional para encurtar ou diminuir as despesas? Olha, o que aconteceria é o seguinte, as despesas de deslocamento realmente iriam ser reduzidas. Você, por exemplo, tiver que deslocar para jogar contra algum time no Rio, não vai mais acontecer. Agora, se as despesas de borderô, a despesa da federação não vão diminuir. Entendeu? E a federação, é o seguinte, a federação, ela é a representante dos clubes. Os clubes se associaram e constituíram a federação. Entendeu? É o que está acontecendo. A gente tem que tomar muito cuidado como vai ser o próximo campeonato da Série C. Se acontecer agora, eu acredito que pode acontecer ainda da federação chamar os clubes para perto para discutir de que maneira que vai realizar o campeonato. O detalhe é o seguinte, tem que ter Série C, Série B e Série A nas federações, senão compromete a situação das federações com a CBF. A situação é complicada e a gente está muito preocupado, viu? O grande problema que eu considero é o seguinte, você tem, por exemplo, a Série C. Camarada disputava, o time disputava a Série B, como, por exemplo, esse Juventus, como o próprio Rio Branco e outros times aí. Aí, Teresópolis, né? Então, o que acontece? Esses times são rebaixados para a Série C. Né? Além de serem rebaixados, ainda tem uma multa bastante onerosa. R$50 mil. O Rio Branco recebeu essa multa. O que não é qualquer agremiação que tem condição de pagar uma multa num valor desse. Não tem como. Se já não tem condição de disputar o campeonato, exatamente. Como é que vai pagar a federação R$50 mil? Isso é uma incoerência. Nós queremos, o que a gente pede, eu vou falar rapidamente, não vou falar como presidente de clube, porque eu não sou presidente de clube. Se uma equipe não tem condição de pagar o borderô, de cumprir os compromissos com a federação, como é que ele vai receber uma multa de R$50 mil? É mais R$50 mil para entrar no conta corrente lá e para juntar na dívida que todos os clubes já têm com a federação. É complicado, não vai dar para sobreviver. E a federação, o presidente Rubens Lopes Filho, ele precisa se preocupar, porque pode acontecer de a Série C não ter nenhuma equipe para disputar o campeonato, já nesse campeonato, que Campos já não tem. Nós não sabemos nem como é que vai acontecer. A minha equipe, eu não poderia participar, não tinha recurso e avisei, não temos condição. Eu entendo que as outras tinham que fazer da mesma forma, mas é uma certa pressão, acontece realmente, pressão da torcida, pressão do local e pressão da federação. E eles vão lá e colocam o nome no arbitral e acaba acontecendo isso aí, desistindo no meio do caminho. É muito pior. Vamos torcer para que haja um entendimento e tudo se resolva e as coisas comecem a acontecer com mais eficiência e qualidade na organização dos campeonatos Série B, Série C. O Série A a gente sabe que tem bastante dinheiro, dá para fazer com tranquilidade. Mas na B e na C não tem grana sobrando, é muito difícil. A turma leva no peito para poder atender as demandas da federação e dos clubes. Isso se não acontecer, é lamentável. É lamentável. Bom, vamos a mais uma rápida pausa para um cafezinho e a gente já volta com o seu Esporte Via, o seu programa de esporte da Terceira Via TV.